Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então Fundamentos da Matemática. Vamos dar continuidade então à nossa aula de número 22, vamos à parte 2 dessa aula e nessa parte nós vamos continuar a falar sobre funções, nós vamos apresentar mais alguns exemplos, alguns contra-exemplos e fazer algumas observações, trazer também algumas definições novas a respeito desse conceito que nós vimos formalmente, né, no vídeo anterior, tá certo? O objetivo da aula, então, apresentar alguns exemplos e contra-exemplos de funções, falarmos sobre igualdade de funções e também falarmos um pouco sobre gráfico de funções e como o gráfico de uma função, ou o gráfico de uma relação, né, como que o gráfico pode ajudar a identificar se aquela relação dada é ou não uma função. Beleza? Vamos ao exemplo, então. Vamos definir a seguinte relação que vai dos inteiros. É uma relação conhecida. Nós falamos sobre essa relação na aula de número 21, né? Que é a relação de congruência, módulo alguma coisa. Nesse caso aqui, nós vamos definir a relação f como sendo que dois inteiros x e y estão relacionados se 4 divide x menos y. Isso significa dizer que x e y são congruentes entre si, módulo 4. Dito de outra forma, né, 4 dividir y menos x significa dizer que existe um número inteiro k, tal que o y pode ser escrito da forma x mais 4 vezes esse número k. Ou seja, quando que dois inteiros estão relacionados, quando um deles pode ser escrito como o outro mais um múltiplo de 4, né? Então essa é a relação. Essa aqui é a relação de congruência módulo 4, que nós já vimos que ela é uma relação de equivalência. A relação de congruência módulo M é uma relação de equivalência, nós determinamos as classes, né, de equivalência lá na aula de número 21, né? Na última aula sobre relação de equivalência, e agora nós vamos ver se essa relação também é uma função, né? Ela tem grande expectativa de ser uma função, ela tem grande possibilidade de ser função, porque como ela é reflexiva, todos os elementos, todo inteiro está relacionado consigo mesmo, e portanto o domínio dessa relação é o conjunto dos números inteiros, é todo o conjunto dos números inteiros, justamente por ela ser reflexiva. Então isso é um bom indício de que essa relação é uma função, além de uma relação de equivalência. Porém, observe o seguinte, né, que o 2 está relacionado com 10, porque 10 menos 2 é 8, e, desculpa, 10 pode ser escrito como o 10 pode ser escrito como 2 mais um múltiplo de 4, esse múltiplo de 4 no caso é 8, então o 2 está relacionado com o 10, o 2 ele também está relacionado com o menos 2, né? Porque o menos 2 pode ser escrito como 2 mais um múltiplo de 4. No caso, o múltiplo de 4 em questão é exatamente o menos 4. Então, o 2 está relacionado com o 10 e o 2 está relacionado com o menos 1. E por isso, nós temos que o 10 é diferente de menos 2, né? Então, o mesmo elemento, o mesmo número inteiro, o número 2, é o mesmo, mas ele está relacionado com dois elementos distintos. E, portanto, essa relação não pode ser uma função. Então, ela é uma relação de equivalência, quer dizer, ela é a relação de equivalência, a congruência módulo 4, mas ela não é função, tá certo? Então, isso é um exemplo de uma relação que tem tudo para ser uma função, uma vez que o domínio dela é exatamente o conjunto de partida, né? Por ela ser uma relação reflexiva. Porém, infelizmente, ela não é uma função, mas ela continua sendo uma relação de equivalência, tá certo? Agora vamos considerar a seguinte função, a função f, que vai dos reais para os reais, e ela é definida da seguinte forma: a f de x ela é denotada por esse símbolo aqui. Esse símbolo significa o maior inteiro, que é menor ou igual a x. Então, o que você está fazendo aqui? Como é que você está definindo essa relação? Você está dizendo o seguinte, olha, dentre todos os inteiros que são menores ou iguais a x,
dentre todos os inteiros que são menores ou iguais a x, você pega o maior deles, tá certo? Essa é a definição da função f, beleza? Da função, não, da relação f, né? E o que nós temos, por exemplo? Quem vem a ser a f de raiz de 2, né? Então, a f de raiz de 2 é o maior inteiro que é menor ou igual à raiz de 2. Então, se você pegar a raiz de 2, vai ter vários números inteiros que são menores do que a raiz de 2. 1, 0, menos 1, menos 2, todos eles são números inteiros que são menores do que a raiz de 2. Dentre todos esses, você vai pegar o maior deles. O maior deles é o número 1, tá? A f de menos 1/3. Quem é a f de menos 1/3? A f de menos 1/3 é o maior inteiro que é menor ou igual a x. Então, menos 1/3 é menos 0,33, tá? Tem vários números inteiros que são menores do que menos 0,33. Dentre todos eles, você vai pegar o maior deles, que nesse caso vai ser o menos 1, né? A f de meio, de novo, você pega o número real meio, tem vários inteiros que são menores do que ele. 0, menos 1, menos 2, etc. Mas apenas um deles é que é o maior de todos, né? E esse é exatamente o 0. Então, a f de meio é 0. E a f de 7, perceba, f de 7 determina o maior inteiro que é menor ou igual a 7. Então, de novo, você pega o 7, tem vários inteiros que são menores do que o 7. 6, 5, 4, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos eles são menores ou iguais a 7. Bom, qual deles é o maior? É o próprio 7, tá? Então, esses são exemplos da f de algum. Essa é a f de alguns. Esses são as f's de alguns elementos reais, beleza? O domínio dessa função é o conjunto dos números reais, porque para cada x, tem um único número inteiro que é maior ou igual, que é o maior inteiro menor ou igual a x. O contradomínio é r, a imagem dessa função, dessa relação, é z. E, portanto, olha só, como para cada x real existe um único inteiro que é o maior inteiro menor ou igual a x, isso nos diz, então, que essa relação que nós definimos aqui, ela de fato é uma função, o contradomínio é o r, o domínio é r e a imagem é o conjunto dos números inteiros. Essa função, ela é chamada de função piso, certo? Bom, da mesma forma, agora esse slide aqui é praticamente um copia e cola do slide anterior, tá? Nesse slide aqui nós definimos a função piso, que é o maior inteiro menor ou igual a x. Em vez de nós definirmos o maior inteiro menor ou igual a x, nós podemos definir o menor inteiro maior ou igual a x. Ou seja, nós vamos permutar essas duas palavras aqui. Aqui definimos o maior inteiro menor ou igual a x. Agora, o menor inteiro maior ou igual a x, tá? E aí o símbolo vai ser esse daqui, ó. Então, olha o símbolo aqui, ó. Tá vendo? Por que é chamado de piso? Ó, parece que aqui embaixo é uma caixa, né? É uma caixa com um piso embaixo para não deixar o x cair, né? Por isso que a gente chama ela de função piso, né? E também porque é o menor, é o maior inteiro menor igual que todo mundo, né? Então, de todos os inteiros que são menores, você pega o maior deles, tá? Então, essa é a função piso. Na função teto, em vez de nós utilizarmos essa notação aqui que nos dá a noção de piso, nós vamos usar essa notação aqui, ó, para a função g. E essa daqui é que nós vamos chamar então de função teto, que é o menor inteiro maior ou igual a 7. Então, o que você está falando? Dentre todos os inteiros maiores ou iguais a x, você vai pegar o menor deles. É claro, se eu te dou um x real, existem vários inteiros que são maiores do que esse número x. Dentre esses vários inteiros que são maiores ou iguais a x, você vai pegar o menor deles. Isso então vai ser a nossa g de x. Agora, como foi um copia e cola, eu não troquei f por g aqui. Tá? Aqui eu troquei f por g, do slide anterior, mas aqui eu não troquei. Tá? Então, quem vem a ser a g do raiz de 2? É o menor inteiro maior ou igual a x. Quanto é raiz de 2?
1,41, 42, e assim por diante. É uma dízima periódica, né? Então, existem vários inteiros que são maiores do que isso, né? Então, o 2, 3, 4, 5, todos eles são maiores do que a raiz de 2. Dentre todos eles, vamos pegar o menor. O menor deles é o 2, tá? Então, a g da raiz de 2 é 2. A g de menos 1 meio, então tem vários números inteiros que são maiores ou iguais a menos 1/3. Desculpa, menos 1/3. Então, dentre todos esses que são maiores, nós vamos pegar o menor de todos, que no caso vai ser o número 0. Tá? A g de meio, né? A g de meio, de novo, vamos colecionar dentre todos os inteiros maiores ou iguais a meio, vamos pegar o menor de todos, nesse caso vai ser o número 1. E é claro, a g de 7, qual é o maior, dentre todos os inteiros maiores ou iguais a 7, vamos pegar o menor deles, é o próprio 7. Tá? Da mesma forma que antes, o domínio é R, o contradomínio é F, isso é uma função, e a imagem, de novo, é o conjunto dos números inteiros. E essa função, ela é chamada de função teto. Onde é que essas funções teto e piso aparecem? No dia a dia, elas aparecem, por exemplo, em reuniões sei lá, em reuniões de condomínio, por exemplo. Então, para ser aprovado alguma coisa no condomínio, não tem aquela regra? Tem que ter 50% dos presentes e mais um para começar a reunião, né? A pessoa tem que ter quórum, né? A reunião tem que ter quórum, né? Então, precisa de pelo menos 50% mais um. Ou tem que ter mais de 50% dos moradores. Então, suponha que lá no seu condomínio tenha 31 moradores. Se é preciso que 50% esteja presente para a reunião ter quórum, então, na teoria, você precisaria de 15,5 moradores. Na prática, não há 15,5 moradores, então, para a reunião ter início, você precisa de 16. 16 é justamente a G do 31 sobre 2, tá certo? Então, nesse tipo de situação, as funções teto e as funções piso, elas aparecem. Quando uma porcentagem, por exemplo, não pode ser um número quebrado, que é, por exemplo, o quórum de uma reunião. Não pode ser um número quebrado. 31 condôminos, tem que ter 50%, tem que ter mais de 50%. Bom, não pode ser 15,5, 15,5 não pode ser, né? Então, 16. Tá? Então, nesse tipo de situações é que essas funções teto e piso, elas aparecem, tá certo? Um pequeno resultado agora, né? Se você pega f de x em y, uma função, se w é um conjunto contendo a imagem da f, ou seja, a imagem de f está contida no w, então você pode também definir a função f de x no w, uma vez que a imagem do x vai cair dentro do w. Isso é uma situação permitida, isso continua sendo uma função, certo? Agora, a noção de igualdade de funções. Conforme nós já vimos lá na nossa aula 15, parte 3, dá uma olhada lá, se eu lembrar depois eu vou colocar um card aqui em cima. Lá nessa aula nós vimos que uma relação R de A em B e uma relação S de C em D são iguais, ou seja, R é igual a S, se o A é igual a C, ou seja, o conjunto de partida da R é igual ao conjunto de partida da S. O conjunto de chegada da R tem que ser igual ao conjunto de chegada da relação S. E, além disso, X está relacionado com Y, C e somente C pela relação R, né? X está relacionado com Y pela relação R, C e somente C, X está relacionado com Y pela relação S. Isso para quaisquer X em A e qualquer Y em B. A partir disso, como que nós podemos traduzir essa definição de igualdade de relações para a nossa ideia de função? Então, ou seja, como é que isso vai nos dar a noção de funções iguais, né? Então, duas funções, f de x em y e g de a em b, elas vão ser iguais, se e somente se, o conjunto de partida de ambas tem que ser igual, o conjunto de chegada, né, de ambas tem que ser igual, ou seja, o domínio da f e o domínio da g tem que ser iguais, o contradomínio da f tem que ser igual ao contradomínio de g,
E para quaisquer x pertencente a x, que é igual a f de x tem que ser igual a g de x. F de x ser igual a g de x, ela é a substituição dessa condição aqui. X está relacionado com y pela relação R, C e somente C. X está relacionado com y pela relação S. Se nós fôssemos escrever aqui, fôssemos copiar daqui para cá, seria assim, ó. X está relacionado com y pela função f, C e somente C. X está relacionado com y pela função g. Como nós não utilizamos essa notação, né? X, f, y, x, g, y, como nós não utilizamos essa, e nós utilizamos sim f de x e g de x, então essa bicondicional aqui, ela se traduz nesta igualdade. Tá? Então, duas funções vão ser iguais se eles tiverem domínios iguais, contradomínios iguais e as imagens de qualquer elemento tem que ser igual via essas duas funções. Tá certo? Um exemplo de igualdade de função são essas duas funções aqui. A g vai dos naturais para os inteiros, pega cada x e leva no próprio x. A função f vai dos naturais para os inteiros, pega cada x e leva nessa diferença aqui. Ó. 2x menos o módulo de x menos 2 vezes o módulo de x. Tá? Então, isso é o que faz a nossa função f. E aqui nós vamos observar que elas são iguais. De fato, o domínio da f e o domínio da g são iguais. Né? São iguais ao conjunto dos números naturais. Os contradomínios também são iguais e são iguais ao conjunto dos números inteiros. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que pegar um x natural e mostrar que a f de x é igual a g de x. É basicamente isso que nós temos que fazer agora. Vamos lá, então. Como o nosso x, qualquer x que nós pegarmos no domínio da f, que é igual ao domínio da g, né, que é os naturais, nós temos o seguinte, o módulo de x vai ser igual ao módulo de menos x, que vai ser o próprio x. Tá? E aí nós temos o seguinte, quem é a f de x, então? É 2x menos o módulo de 2, menos o módulo de x, menos 2 módulo de x. Isso aqui é igual a 2x menos o módulo de x menos 2x. Claro, porque o módulo de x, como x é natural, o módulo dele é ele mesmo. Então fica essa diferença aqui. Isso, ó, x menos 2x dá menos x, tá certo? Então aqui vai ficar x, 2x menos o módulo de menos x. Qual é o módulo de menos x? É o próprio x, ó. Tá vendo? O módulo de menos x é o próprio x, uma vez que x é natural. 2x menos x é x, que é a g de x. Tá? Então, essas duas funções, que aparentemente são funções completamente diferentes, pelo contrário, elas são funções que são iguais. Né? Domínios iguais, contradomínios iguais, e a imagem de cada elemento também é igual para as duas funções. Vamos pegar f. Essa observação que vem agora é uma observação importante, porque ela vai deixar claro que é preciso distinguir muito bem, é preciso distinguir os elementos f, x e f de x. O que é f? F é a função. F denota uma relação entre dois conjuntos x e y. Então, f é a relação. F é a função. X é um elemento do domínio da f, que nesse caso é o conjunto x. E quem é a f de x? F de x é um elemento do contradomínio. Nesse caso, o que nós estamos considerando é o conjunto y. E esse sujeito, esse f de x, é que está relacionado com o x. Ou seja, f de x é a imagem de x por f. Então, f é a relação, x é um elemento do domínio, f de x é a imagem de x pela relação. Tá? Então, muito cuidado. Muitas pessoas falam assim, especialmente lá no cálculo, considere a função seno de x. Tá? Seno de x não é função. Seno de x é a imagem do x pela função seno. A função chama seno. A função chama cosseno. A função chama tangente. A função chama logaritmo. A
função chama-se exponencial. São nomes que se dá, né, as mais variáveis funções lá do cálculo. A função módulo, a função quadrática, a função linear, e assim por diante. São nomes que se dá para as funções que estão em relações. Tá? Nunca fale e elevado a função exponencial de x, ou a função e de x, a função log de x. Log de x não é função. E de x não é função. É a imagem do x pela função. Tá? Log de x é a imagem de x pela função logaritmo. Tá? Então toma cuidado com essas coisas. Você fala assim, o pessoal vai ensinar tudo na mesma. Tudo bem, tudo bem. Então, se você chama Renato, eu posso te chamar de Roberto. Não posso. Seu nome é Renato, não vou te chamar de Roberto se seu nome é Renato. Né? Mesma a função também tem sentimentos. Você tem que respeitar. O nome dela é seno, é cosseno, é tangente. Não é seno de x, cosseno de x. Não, não é. Então toma cuidado com essas coisas, beleza? Usar uma nomenclatura boa e adequada é legal. E agora vem, então, o que a gente chama de gráfico. Né? O que é o gráfico da função? São os pares ordenados x, f de x, em que nós fazemos o x percorrer o nosso domínio. Ou seja, o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é esse produto cartesiano aqui. É o domínio de f cartesiano, imagem de f. Então você pega o domínio, você pega o contradomínio e você faz o produto cartesiano desses dois conjuntos. Este produto cartesiano é o que a gente chama de gráfico da função f. Como o gráfico é um produto cartesiano, nós podemos representar o gráfico num plano. Isso nós vimos lá na aula 14, parte 1. Se eu lembrar, vou colocar um cardzinho aqui em cima também, para você dar uma olhada e recordar como que se faz, como que se representa graficamente o gráfico de uma função no plano. Essa representação dos pontos x, f de x no plano cartesiano é o que a gente chama de gráfico cartesiano da função f. Tá certo? Vamos considerar a seguinte relação, que vai do intervalo menos 2 a 2, intervalo real, né? Do intervalo menos 2, 2, até o intervalo menos 2, 2. Então, é uma relação que vai desse intervalo nele mesmo. E ela fala o seguinte, ó. Dois elementos estão relacionados, então x está relacionado com y, sem somente ser x quadrado mais y quadrado é igual a 4. Tá certo? O gráfico cartesiano desta relação é uma circunferência centrada na origem de raio 2. Isso você vê lá em geometria analítica. Lá em geometria analítica, o professor falou, já deve ter mostrado para vocês, muito provavelmente, que equações desse tipo aqui têm por gráfico uma circunferência. Né? Nesse caso, ela é centrada na origem e ela tem raio 2. Observe o seguinte, ó. Todo x desse intervalo está relacionado com esse y que pertence a esse intervalo aqui. Ou seja, para cada x desse conjunto, existe um y naquele outro conjunto que está relacionado com o x. Então, dado o x aqui, esse x está relacionado com esses dois valores de y aqui. Bom, observe então, 1 está relacionado com o raiz de 3, o 1 está relacionado com o menos raiz de 3. Por quê? Porque 1 quadrado mais raiz de 3 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado também dá 4. Então, 1 está relacionado com 3, com raiz de 3, e 1 está relacionado com o menos raiz de 3. Portanto, a nossa f não é uma função. Ela é uma relação, mas função ela não é. Se você traçar... Aqui, essa relação tem uma propriedade interessante. Se você traçar o gráfico dessa função, aqui ó, o gráfico, esse é o gráfico, né? Essa é a representação gráfica. Circunferência centrada na origem de raio 2. Se você traçar uma paralela ao eixo OY, passando pelo ponto 1 e 0, aqui, ó, passando por esse ponto aqui, essa reta vai interceptar a circunferência nesses dois pontos aqui. 1 raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Aqui está o ponto 1 raiz de 3, aqui está o ponto 1 menos a raiz
de 3. De modo geral, f, se f é uma relação de x em y, tal que o gráfico cartesiano tem esta propriedade aqui, ó, toda reta paralela ao eixo OY que passa por um ponto x e corta o gráfico num único ponto. Então, se você faz o gráfico e traça todas as retas paralelas possíveis ao eixo OY, e se cada uma dessas retas interceptar o gráfico em apenas um ponto, então você tem que a sua relação f é uma função. Isso não acontece com essa relação aqui. Por quê? Porque quando nós fizemos o gráfico dela, traçamos uma paralela ao eixo OY, né? Esse ponto 1 aqui é um ponto que está no domínio da função, né? Então, trace retas paralelas ao eixo OY, passando por pontos do domínio. Se essas retas interceptarem, se uma única reta interceptar em dois pontos distintos, a sua relação não pode ser função. A sua relação não é função. Caso contrário, é uma função. Ou seja, se as retas paralelas ao eixo OY só interceptarem o gráfico em um único ponto, então você tem uma função. Isso é interessante para você identificar funções quando você não tem a expressão dela, né, ou o que ela faz, mas você tem o gráfico. Porque tem professor que é sem vergonha. Ele vai lá e diz assim, ó, o gráfico da relação é essa, decida se é uma função ou não. Por exemplo, esse aqui é o gráfico. Aqui, eu te dei o gráfico da relação, só te dei o gráfico. Agora é com você, decida aí. É função ou não é função? Nesse caso não é função, porque tem uma reta paralela ao eixo OY, passa por um ponto do domínio e corta o gráfico em dois pontos. Então não pode ser função. Ou seja, é a regra que você aprende lá no cálculo para identificar funções. Muito bem. Um exemplo. Agora vamos são mais 3 exemplos, eu acho, de funções. Vamos pegar um subconjunto de um conjunto não vazio x. E vamos considerar a seguinte função. Ó. Ela vai de x no conjunto 0, 1. Essa letra aqui, ela parece o x, mas não é. Ela é a letra grega ki. Q-U-I. Ki, tá? Então, essa relação aqui, a gente chama ela de ki, de A. Esse piercing, A, aqui significa o seguinte. I de A aplicado em x vale 1 se você pegar o x dentro do A. Porque é o seguinte, né? O A está contido no x. Quando você pega um elemento do x, por sorte, você pode pegar ele já dentro do A. Se ele está dentro do A, então aqui de x vale 1. Caso contrário, se você pegou ele fora do A, pegou ele no x, mas fora do A, então aqui desse número vale 0. Essa função ela é chamada de função característica de A. Por que ela é uma função característica? Porque ela diz exatamente quais são os elementos do conjunto A. Se a imagem do elemento é 1, você pode garantir o elemento está no conjunto A. Se a imagem do x der 0, você pode garantir ele está no x, mas ele não está em A. Tá? Então é uma caracterização dos elementos do conjunto A que está contido no x. Por isso ela é chamada de função característica. Se você é meu aluno, então aqui de você é 1. Se você não for o meu aluno oficial ali da minha universidade, então aqui de você é 0. É mais ou menos assim, tá? É uma caracterização dos elementos do conjunto A. Vamos pegar x, um conjunto, e vamos pegar a relação diagonal. Lembra da relação diagonal? Essa daqui nós já vimos, né? A relação diagonal é formada pelos pares ordenados do tipo xx, né? Relação diagonal. Essa é uma função de x em x e ela é chamada de identidade de x. Essa aí você também deve ter visto já lá no cálculo 1 para funções de R em R. Quando você pega funções de R em R, a identidade é aquela que corta, que divide, né, o plano cartesiano via uma diagonal em dois semiplanos, etc. Né? Então, função e identidade. Para finalizar,
Vamos pegar x e y, dois conjuntos não vazios. E vamos pegar B, um elemento fixo do nosso conjunto Y. Ele é fixo, uma vez escolhido, ele pode ser arbitrário, você pode escolher qualquer um. Uma vez escolhido, você fica com ele. E aí nós definimos a seguinte relação, a relação C subíndice B. São todos os pares ordenados do tipo XB. Então, todos os pares do tipo XB, e essa relação aqui é uma função. Nós escrevemos assim, né? CB de x é igual a B para todo x em A. E, é claro, essa função aqui é o que a gente chama de função constante. Ou seja, na função constante, todos os elementos do domínio têm a mesma imagem. Mas pode isso, Arnaldo? Pode. Isso pode. Elementos diferentes do domínio podem ter a mesma imagem. O que não pode acontecer é dois elementos iguais terem imagens diferentes. É isso que não pode numa função. Mas isso você já sabia, é óbvio, né? Com isso, então, nós chegamos ao fim dessa videoaula. Terminamos, então, a parte 2 dessa aula de número 22. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.